prisão em flagrante e, sendo caso de aplicação de fiança, né, para aqueles que podem pagá-la, evidentemente, né, será cabível a imposição da fiança como condição para a concessão da liberdade provisória. Né? E aí os senhores podem perceber que no artigo 325, né, novo artigo 325, ele trata aí dos valores da fiança. Então a fiança pode chegar até 100 salários mínimos, nas hipóteses em que a pena máxima combinada para a infração, ela não ultrapassa 4 anos. Pode ainda variar de 10 a 200 salários mínimos, se nas hipóteses de crimes punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Bom, e dependendo da situação econômica do acusado, a fiança poderá ser aumentada em até 1000 vezes. Vejam bem, pelas minhas contas, é possível se arbitrar hoje uma fiança de 109 milhões de reais. Imaginam bem, o indivíduo pratica uma infração penal, cuja pena máxima em abstrato prevista é superior a 4 anos. O juiz, então, ele deverá arbitrar uma fiança entre 10 e 200 salários mínimos. Se ele arbitrar o máximo de 200 salários mínimos, e dependendo da condição econômica, imaginemos que se trata de Eike Batista, né, que vem a cometer aí um crime de sonegação fiscal. O juiz, certamente, doutor Marcelo Loto, né, nesse caso, para ele fazer valer a justiça, penso eu, que ele poderá multiplicar por 1000. E aí o valor chegará a 109 milhões de reais. Bom, certamente, gente, que a imposição da fiança e o seu valor realmente vai dar muita discussão. Com toda certeza. Bom, outra novidade importante é que, com a nova redação do artigo 322 do Código de Processo Penal, a autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Sendo nos demais casos, a fiança será requerida ao magistrado, que decidirá em 48 horas. Pois muito bem, na sistemática anterior, como já foi falado aqui, né, pelo doutor Marcelo Novo, com muita propriedade, o delegado só poderia arbitrar fiança nos crimes apenados com detenção, né? E aí os meninos do 2º ano devem se lembrar bem, né, meninos? Né? Em que consiste, né, a pena de detenção? É espécie do gênero pena, hein, gente? Privativa de liberdade, né? Assim como a reclusão e a prisão simples. E aí a gente se lembra que a diferença entre reclusão e detenção posta-se essencialmente o quê? No cumprimento, no momento em que a diferença, o juiz vai estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena. Para os crimes apenados com detenção, né, o juiz só pode arbitrar regime semiaberto ou aberto. Para a reclusão, sim, os regimes fechados, semiaberto ou aberto, dependendo aí da quantidade da pena concretizada da sentença e também da situação do apenado. Muito bem. Bom, gente, essa alteração, então, né, que toca a possibilidade do delegado de polícia arbitrar fiança para os crimes cuja pena máxima combinada não seja superior a 4 anos, realmente, penso eu, que desafogará e muito as delegacias de polícia, né? Daquelas pessoas autuadas em flagrantes e que eram recolhidas, né, e ficavam aguardando aí o arbitramento de fiança pelo juiz. Como, por exemplo, né, hipóteses de furtos, né, furto simples, até mesmo furto qualificado, né, pena mínima de 2 anos, e fiança. Olha só, hoje, né, receptação, o delegado poderá, a pena não ultrapassa 4 anos, furto, pena de 1 a 4 anos de reclusão, né, o delegado poderá arbitrar. Bom, e caso o delegado não venha arbitrar a fiança, ele se recuse ou retarde, qual é a alternativa que reserva ao preso? Ele próprio, ou qualquer pessoa por ele, poderá prestar fiança, mediante simples requerimento ao juiz, que
decidirá em 48 horas. Gente, nesse momento aqui, eu abro um parênteses para dizer para todos que nesse momento não precisa de capacidade postulatória para se requerer ao juiz a fiança, o arbitramento de fiança. Né? Diminui nesse momento aí muito o trabalho do advogado. Né? Juiz, o delegado se recusa, qualquer pessoa pode, através de um simples requerimento, requerer, né? Dirigir-se ao magistrado para que ele arbitre a fiança. Muito bem. Além disso, hoje, a fiança não mais depende de pena mínima. Na sistemática anterior, eram afiançáveis os crimes cuja pena mínima combinada não fosse, porque não ultrapassasse 2 anos. Certo? Roubo, portanto, era inafiançável. Porquanto a pena mínima do roubo é de 4 anos, né, meninos? Homicídio simples, inafiançável, porquanto a pena mínima de 6 anos de reclusão. Hoje, pela nova lei, excluindo as hipóteses previstas no artigo 323 e 324 do Código de Processo Penal, todos os crimes, todos os demais crimes são, em tese, afiançáveis. E aí agora, vocês podem observar aí quais são as hipóteses em que não se admite fiança. E aí o legislador, ele, em sintonia aí com o artigo 5º, incisos 42, 43 e 44, ele se limita a transcrever esses incisos. Tá? Não poderia ser diferente, né? Lamentavelmente. E aí, nesses artigos nós temos que não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também, de igual modo, não será concedida fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida e infringido, sem motivo justo, qualquer das condições, obrigações, melhor dizendo, a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código, em caso de prisão civil ou militar, e também quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então, excetuando essas hipóteses, todos os demais crimes admitem, em tese, a fiança. Portanto, os senhores percebem que a nova lei, ela ampliou substancialmente, né, o rol de crimes afiançáveis. Certo? Bom, por outro lado, né, apesar dos crimes relacionados no artigo 323, né, como inafiançáveis, sempre houve a possibilidade de se conceder aos seus agentes a liberdade provisória vinculada sem fiança, o que continuará valendo na nova lei. Tá? Continua valendo. Bom, percebe-se então aqui que por imposição constitucional não foi afastada a incongruência no que toca à vedação do arbitramento de fiança aos crimes graves, como os hediondos, por exemplo. Assim, ocorrendo aí um homicídio qualificado, elencado como hediondo no rol da Lei 8.072, né? Essa lei, ela relaciona os crimes considerados hediondos. O acusado poderá ser solto mediante a concessão de liberdade provisória sem fiança, caso não se verifique qualquer um dos fundamentos que arrazoem a prisão preventiva. Bom, ou seja, vislumbramos aí que ainda persiste a injustiça social, né? E o legislador, mais uma vez, ele perdeu a oportunidade aí de corrigir essa desigualdade. Bom, vamos à seguinte situação. Imaginemos que A praticou um crime de furto simples. Né? Furto simples. Cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Esse crime, portanto, é afiançável. E B vem a praticar um homicídio qualificado, mediante recurso que dificulte a defesa da vítima. Este, inafiançável. Por preceito constitucional, ambos têm direito à liberdade provisória. Entretanto,
A, que praticou um crime menos grave,